Amém, queridos? Estenda a sua mão. Hoje Deus vai falar com você e eu tenho total certeza. Amém? Espírito Santo do Senhor, nós vamos agora te pedir, Pai, que o Senhor derrame totalmente a tua glória sobre o teu servo, Pai. Que a boca dele venha a ser usada para transmitir a tua palavra para o teu povo. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que tu quer falar, Pai. Eu oro pela vida do teu servo para que a mensagem seja transmitida e que chegue até os corações. No nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Vocês estão bem? Aleluia. Por favor, pode se assentar. Glória a Deus. Motivo de alegria poder transmitir a mensagem do Senhor para você. Hoje nós vamos conversar sobre a trajetória de um vencedor. Talvez você em janeiro deste ano fez alguns planos, algumas metas, e agora é dezembro. Quantas metas você alcançou? Quantas talvez você deixou pelo caminho? E quantas ainda você deseja alcançar? O vencedor nem sempre é aquele que pega o primeiro, segundo ou terceiro lugar e ali ganha um troféu ou uma medalha. Mas um vencedor é aquele que tem um objetivo. Independente de chegar em primeiro ou em último, o importante é chegar. E talvez você está aqui e eu não sei como está sendo o seu ano. Talvez você começou janeiro com aquele gás todo, aquela euforia, aqueles planos. É possível chegar a 2022, exatamente dezembro, com aquele mesmo vigor de janeiro? Com certeza. Porque a Bíblia vai dizer que quando Josué e Caleb estavam ainda com Moisés, ainda eles eram novos. Mas quando eles estavam velhos, o seu vigor era o mesmo ainda quando estavam jovens. É possível chegar com o mesmo vigor até dezembro. E eu quero compartilhar com você exatamente sobre esse tema, a trajetória de um vencedor. Quero que você abra sua Bíblia em dois textos. Atos, capítulo de número 7. E depois você já deixa também aberto em Êxodo, capítulo 3, verso de número 1. Atos, capítulo 7. Atos, conhecido como o livro da história da igreja. E Êxodo, conhecido como o livro da libertação do povo de Deus. Deixa ela aberta aí, porque a gente vai conversar um pouquinho e depois a gente vai partir para o texto bíblico. Queridos, a trajetória de um vencedor que nós vamos conversar nessa manhã, eu quero basear ela em 3 pilares. O primeiro pilar é que na vida, na trajetória de um vencedor, ele não desperdiça as oportunidades que aparecem para ele. O segundo pilar é que na trajetória de um vencedor, sempre vai existir pessoas que levem ele até a vitória. E o terceiro pilar, porém não menos importante, na trajetória de um vencedor, há altos e baixos. E a nossa conversa vai estar baseada a respeito de um homem que você conhece muito bem, ou se você não conhece tão bem assim, você já ouviu falar, a respeito do legislador Moisés. É sobre ele que nós vamos conversar nessa manhã. Então eu quero conversar com você então pela primeira esfera, a respeito de oportunidades. Uma vez uma jornalista entrevistando Bill Gates, o fundador da Microsoft, um homem que está na lista da Forbes, conhecido como o homem mais milionário do mundo,
ela fez uma pergunta para ele: o que o senhor faz? Qual é a chave? O que você usa para ser um vencedor em tudo aquilo que você coloca a mão? Imediatamente, ele tirou um talão de cheque do bolso, pegou a caneta e disse assim: quanto que você quer por essa entrevista? Fale o preço que você deseja, porque eu estou disposto a pagar. Mas a mulher deu um sorrisinho meio que sem graça e perguntou de novo: Senhor Bill Gates, o que você faz para ser um vencedor? Qual que é o segredo? E ele de novo: quanto que você quer por essa entrevista? Eu estou disposto a pagar, é só você dizer o preço. Mas a menina sem graça, a jornalista, continuava: o que você faz para ser um vencedor? Enquanto ela insistia em querer saber o que ele fazia, ele pegou o talão de cheque, guardou no bolso e tampou a caneta. E disse: é simples, jornalista, o que eu faço para se tornar um vencedor? Eu não desperdiço as oportunidades que me aparecem. Você hoje poderia ser a jornalista mais bem paga da história, mas deixou a oportunidade passar. Queridos, o que tem a ver isso com a narrativa da história de Moisés? Se a gente observar a respeito de oportunidade, Joquebede, a mãe de Moisés, ela não hesitou na primeira oportunidade que teve. Ainda que a oportunidade apareceu para ela em um contexto de tristeza, em um contexto de frustração, colocar o seu filho em um rio ou ficar com ele nos braços para que os soldados viessem e o matassem. Ela não pensou duas vezes. Ela colocou o seu filho numa cesta e de uma cesta colocou no rio. Isso mostra, queridos, que até mesmo em situações difíceis, o nosso Deus nos dá uma oportunidade. Eu não sei qual é a questão da sua história, eu não sei o que você está passando, mas até mesmo nessa situação difíceis, é Deus querendo mostrar para você que dentro dessa tua história, Ele está te dando uma oportunidade para você entender que Ele pode mudar situações na tua vida. Então entenda, se a situação está difícil para você, saiba que Deus está abrindo uma oportunidade para se manifestar diante dessa situação. Não tão distante desse contexto de dificuldades, o profeta Isaías, ele vai descrever algo importantíssimo que eu e você precisamos carregar em nossos corações. A Bíblia vai dizer que no tempo de Isaías estava existindo fome. Estava existindo doenças, estava existindo guerras, como é os dias de hoje. Mas a Bíblia diz o seguinte, Isaías capítulo 6, no ano em que o rei Uzias morreu, eu também vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Independente da dificuldade que você está passando, enxergue o Senhor, porque Ele quer se revelar a você. E o mais interessante de tudo isso, queridos, que quando Isaías vê a glória do Senhor, ele se prostra. E aí quando ele se prostra, a Bíblia diz que um anjo vai lá e toca na sua boca com uma tenaz. Um lábio impuro, agora é um lábio santo diante de Deus. Não somente isso, mas diante de uma dificuldade, de um caos tremendo, Isaías declara: o Senhor me escolheu para ser um canal de bênção para Israel. Dentro dessa situação, Deus quer te forjar, vencedor, um canal de bênção. Quero te dizer algo. Talvez você está tentando, mas eu tenho algo de Deus para te dizer. Enquanto portas dos céus estão abertas, você pode entrar na presença dEle com hinos de louvor. Ainda que situações na terra estejam fechadas, a Bíblia diz: entre em meus átrios com hinos de louvor. Abra-se os portais para que entre o Rei da Glória.
Deus forte e todo-poderoso. Se tratando ainda de oportunidades que muitas vezes é um ambiente desfavorável. A Bíblia vai dizer no Antigo Testamento que uma criança, uma jovem, via que o seu senhor estava totalmente doente. Naamã, um homem da sua época poderoso, ele estava enfermo para morrer. Mas uma jovenzinha disse: eu sei quem pode curá-lo. E a Bíblia vai dizer que Naamã, sendo homem todo poderoso, ele vai se banhar num rio. E se for ver a trajetória, o contexto desse rio seria, vamos colocar aí hoje, nos nossos dias, o rio Tietê. Um rio totalmente poluído, que ao você se banhar, você pode contrair doenças. Mas na palavra do Senhor, aquilo que é improvável torna-se provável para restaurar. Então Naamã, ele não hesitou, ele se banhou naquele rio. E ele saiu curado. Diante de situações desfavoráveis, Deus está te dando uma oportunidade para se manifestar na sua vida. Então não perca essa oportunidade, queridos. Se você está aqui me ouvindo, eu quero que você saiba que você já é um vencedor. Porque você começou em janeiro e está terminando dezembro nele. Isso é a trajetória de um vencedor. Não perca essa oportunidade. Quero te dizer mais algo sobre oportunidade. A Bíblia vai dizer que Jesus estava morto. Para a humanidade, quando ele morreu, acabou-se a alegria. Acabou-se a esperança. Mas no terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. E houve oportunidade novamente para aquela humanidade caída. E até hoje o sangue de Jesus Cristo está sendo derramado por toda a oportunidade. E aquele que chega até ele de maneira nenhuma é lançado fora. Ele abraça. Isto é oportunidade. Então, independente do contexto que você está passando, existe uma oportunidade. Não desperdice, porque Deus quer te usar dentro deste contexto. O segundo ou segunda esfera é a respeito que na trajetória de um vencedor, ele ou ela só chega lá porque existem amigos. E também podemos dizer família. Nenhum vencedor pode alcançar algo sem que tenha uma base por trás. E a gente vai entender isso também a respeito da vida de Moisés. Engraçado que a gente sempre menciona Moisés como o libertador. Mas se a gente observar, quem primeiro faz esse ato é a sua mãe. A gente sempre dá esse princípio a Moisés. Mas é a mãe de Moisés que inicia o processo de libertação. Se ela não tivesse o lançado no rio, talvez hoje nós não estaríamos contando a história de Moisés como ela vai ser ministrada aqui nessa manhã. Então observe, queridos, que a primeira amizade, o primeiro companheirismo de um vencedor, nasce dentro de um lar. Deus me dizia isso. Quantos lares estão destruídos porque os pais não honram os seus filhos? Ao invés de amá-lo, desprezam. E aí a gente vê filhos se lançando para as drogas, filhos se lançando para a prostituição, entre outras coisas terríveis. Porque não tem um carinho dentro de casa de um pai e de uma mãe. Outrora são os casais. Os maridos pensam que por ele ser o cabeça da igreja, ele deve oprimir a esposa. E ali faz a sua esposa chorar, faz a sua esposa não ter dias felizes. E a esposa também, por sua vez, não entende que ela deve ser a mulher que edifica o seu lar. Então, em vez dela ajuntar, ela mais espalha. E a Bíblia vai nos dizer que uma casa dividida, Mateus capítulo de número 12, ela não prospera. Então eu quero que você entenda isso. Que se o seu filho perde,
você perde. Mas se o teu filho ganha, você ganha. Esposas, maridos, se seu cônjuge ganha, você ganha. Você faz parte disso. Mas se ele perde, você faz parte disso também. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, entenda que dentro desses 3 pilares, para se alcançar uma vitória, a minha casa, aqueles que me cercam, precisam fazer parte disso comigo para o bem e não para o mal, não pode estar dividido. E eu quero que você entenda isso. Pais que estão aqui presentes, entenda. A mãe de Moisés foi uma amiga para ele dentro do palácio. Pais, prestem atenção que muitas vezes os seus filhos vão precisar de um amigo, de um colega, e não somente de um pai. Então entenda, procure entender as limitações, as dificuldades do teu filho, e chegue com ele como um amigo, como uma colega. Pastores, entenda perfeitamente que dentro do lar, entende que vai ter momentos que vocês precisam ser pastores, mas existem momentos que você vai precisar ser mais amigo do que pastor. E às vezes a gente atrapalha, a gente passa por cima de algumas coisas, porque a gente acha que o nosso cargo tem que falar primeiro. Não, você tem que entender que existe momentos que você vai ter que ser o pastor, momento que você vai ter que ser o pai, momento que você vai ter que ser a mãe, mas o momento importante é que você também seja amiga do seu filho. Não perca o seu filho. A trajetória de um vencedor se dá porque por trás dele tem uma família estruturada. Se não tem uma família estruturada, é impossível ser um vencedor. E se talvez a sua casa não está estruturada por culpa sua, nessa manhã, em nome de Jesus, entenda como a Bíblia diz, observe aonde você pecou, se arrepende e volta. Se você perde, o teu filho perde. Mas se você ganha, o teu filho também ganha. Não perca essa oportunidade. Restaura a tua casa hoje. Restaura o conviver com teu filho hoje, no nome de Jesus. Aleluia. Preste bem atenção. O verdadeiro prêmio de um vencedor não são as suas medalhas, não são os seus troféus. O prêmio verdadeiro de um vencedor é as pessoas que estavam com ele nos momentos mais difíceis, que o ajudaram. Esse é o verdadeiro prêmio de um vencedor. E a terceira e última esfera, porém não menos importante, na trajetória de um vencedor, há altos e baixos. E é aqui que eu quero começar a pregar para você. Atos capítulo 7, conforme eu tinha pedido para vocês abrirem a sua Bíblia. Todos encontraram? Aleluias. Atos capítulo 7, 22 diz assim: E assim Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Êxodo capítulo 3, verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, teu sogro. Somente até aqui. Queridos, talvez a leitura foi um pouco rápida e você talvez não se ligou em um detalhe importante. Atos fala a respeito dos primeiros 30 anos de Moisés, enquanto Êxodo capítulo 3 fala da segunda parte da vida de Moisés. Observe o contraste. Nos seus primeiros 30 anos, Moisés estava dentro do palácio, aprendendo a arte da guerra, aprendendo como se expressar, aprendendo toda a sabedoria do Egito, aprendendo também a arte da guerra. Moisés era um homem capacitado para lutar, como também um homem capacitado intelectualmente. Moisés no palácio, a gente pode dizer que seria o auge de sua vida. No palácio ele não tem problema em pagar uma conta de água, ele não tem problema em pagar uma conta de luz, porque ele tem quem pague para ele, o seu avô, o faraó.
Moisés não se preocupa com nada. Ele chega para sentar na mesa, tem as melhores carnes, tem os melhores sucos, tem o melhor vinho. A sua roupa no palácio é do melhor material, algodão egípcio. De nada Moisés tem falta. E aí eu fico me perguntando, quem de nós aqui gostaria de estar na vida de Moisés? Nesses primeiros 30 anos. Eu sou o primeiro, querido, a levantar a mão. Eu gostaria com certeza de estar lá. E eu quero que você saiba disso. E eu sei que você entende. Quando as coisas são boas, a gente se acostuma com isso. Então quando a gente começa a comer picanha, quando a gente começa a comer as melhores comidas, quando a gente muitas vezes parte para um ovo, parece que agora é uma decepção. Porque antigamente comia o que era bom, e agora está partindo para algo mais simples. Você já pensou se Deus dissesse para você, olha, tudo isso que você está vivendo agora no alto, no auge, está pronto para terminar? Qual seria a tua resposta? O que você diria para Deus? Mas se observa que na lei de Deus, na atmosfera do céu, Ele nunca diz quando isso pode chegar na nossa vida. Porque se Ele disser para nós, é capaz que a gente faça como a mulher de Jó. Melhor amaldiçoá-lo. É melhor deixar de seguir. Que Deus é esse que vai tirar tudo. Então Deus não diz quando que Ele vai tirar. Ele tira e te forja a conseguir passar. Entenderam? Porque se Ele disser para você que Ele vai tirar, então você, ao invés de ser um vencedor, você vai ser um perdedor, porque você vai recuar. Só que Ele já decretou na tua vida que você já é mais do que vencedor. Por isso que tem coisas que Ele não fala na nossa trajetória, porque a gente é limitado, a gente quer voltar para trás. Só que agora observa, Moisés, enquanto estava no palácio, ele tinha tudo do bom e do melhor. Só que agora em Êxodo capítulo 3, a Bíblia vai dizer que ele está apacentando as ovelhas do seu sogro. Agora Moisés tem dos 30 aos 60 anos. Preste atenção, no palácio, sua aparência é como um príncipe, mas no deserto, a sua aparência é como servo. No palácio, era do melhor perfume, mas no deserto agora, Moisés cheira a cocô e esterco de ovelha. Que contraste, queridos. Um homem que saiu do palácio, que vivia do bom e do melhor, para agora estar cuidando de ovelha, cheirando mal. Mas é aqui que eu quero dizer para você, e que você entenda algo importante nisso. Na trajetória de um vencedor, há altos e baixos. Só que a Bíblia é tão enfática, que ela diz que enquanto Moisés estava nos seus primeiros anos no palácio, Moisés apenas ouvia falar de Deus. Tanto é que quando ele vai para o deserto, a primeira coisa que o Senhor faz para ele se apresentando na sarça é: eu sou Deus dos vossos pais. Enquanto no deserto ele ouvia falar, enquanto no palácio ele ouvia falar, no deserto ele vê a glória de Deus. Então às vezes a gente está achando, nossa, eu tinha tudo do bom e do melhor e agora eu estou dessa forma, agora está acontecendo isso comigo. Queridos, é nesse momento que Deus quer se revelar a você. Não perca essa oportunidade. Talvez se você está tendo perca na tua vida, entende que é o Senhor querendo te mostrar algo importantíssimo para que você ande junto com Ele. Somente no deserto, Moisés teve um encontro verdadeiro com aquele a qual falava dele. O que eu quero dizer com isso?
Observe desde o começo a trajetória da sua mãe, lá dentro do palácio, ainda que Moisés estava estudando a respeito da ciência egípcia, dos deuses mitológicos do egípcio. A sua mãe jamais deixou de pregar para ele sobre o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Dentro do palácio. E o que Deus nos ensina a respeito dessa história? Vocês que me ouvem, o importante é vocês ministrarem aos corações. Fale de Deus, pregue sobre Deus, ainda que a pessoa não dê crédito, ainda que a pessoa tampe os ouvidos, ainda que a pessoa vire as costas. Deus está dizendo que em um determinado momento da vida dessa pessoa, o eu sou vai se aparecer a ela, porque você já plantou uma semente. O importante é você ministrar a semente e deixe com o Espírito Santo as demais coisas. Entenda, querido, palácio muitas vezes local de conforto, de que nada tem falta, mas deserto, lugar de aprender a confiar em Deus. Observe, talvez você está nesse contexto. A tua trajetória começou no palácio. Alguém falou de Deus para você. Alguém orou por você. E alguém ainda continua orando por você. Então, do palácio, quando você aceita Jesus e permanece nele até hoje, parece que deu uma reviravolta. Parece que virou aquela atmosfera que você fala, parece que quando eu estava no mundo era melhor. No mundo eu não tinha essas brigas, no mundo eu não tinha essas dificuldades. Eu quero dizer para você uma coisa. Deus está experimentando o seu caráter no deserto. Deus quer ver se você está totalmente forjado para vencer ou forjado para desistir. Moisés no deserto nem se compara com as experiências que ele teve. Tenho plena convicção que ele desejaria permanecer no deserto do que voltar para o palácio. Então, queridos, preste bem atenção. Talvez você está se perguntando, poxa Diego, eu estou me enquadrando nessa mensagem, porque agora eu estou vivendo em um contexto de frustração. Eu entreguei a minha vida ao Senhor, no começo era tudo maravilha, só que agora de um tempo para cá as coisas estão difíceis. Eu mais tenho dia de choro, eu mais tenho dia de sofrimento do que dia de alegria. Quero te dizer uma coisa que já foi ministrada aqui. Deserto é lugar de passagem e não de permanência. Deus vai passar com você por esse deserto. Você não está sozinha nesse deserto. No palácio você estava sozinho, porque você só ouvia falar. Mas no deserto é Deus pegando pela tua mão e andando com você do seu lado. E aí você me pergunta, Diego, mas está terminando dezembro. E agora, o que vai ser da minha vida? Quero te dizer algo para terminar. Moisés começou no palácio. Teve a sua experiência no deserto. Mas o povo que ele guiava, Deus deu um direcionamento. Ninguém vai padecer no deserto. Ninguém vai voltar para o palácio. Então para onde eu vou, Deus? Qual que vai ser o meu destino? A Bíblia do Senhor, a boca do Senhor abre dizendo, o teu destino é terra prometida. Lugar que eu preparei para aqueles servos que obedeceram a minha voz enquanto estavam no deserto. Terra prometida é lugar daqueles que entendem. O deserto passa, porque lá na frente Deus tem terra prometida. E eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, não entregue os pontos. A terra prometida é logo ali. Dezembro ainda não terminou. Você pode alcançar o extraordinário de Deus se não desistir.
Então, em nome de Jesus, nessa manhã volta a ter o mesmo vigor que você teve quando começou este ano. Coloque de novo seus planos em práticas na mão do Senhor. Se você retirou seus planos da mão dele, volta para ele de novo. Porque o Deus que te viu lá no palácio é o mesmo Deus que está com você no deserto e que vai te fazer chegar à terra prometida. Porque foi ele quem prometeu, não é algo seu, é ele quem promete. E a Bíblia diz, se ele promete, ele cumpre, porque ele não é Deus para que minta. Você não pode desistir agora. E às vezes a gente desiste, porque a gente pensa que deserto é um lugar de permanência e não de passagem. E aí você abandona as coisas de Deus. E existe um louvor que diz assim: tudo que eu queria, Deus falando, era estar contigo, mais tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço não ouço tua voz. Que saudade eu estou de você. Marquei este momento porque eu precisava conversar contigo. É tempo de voltar, de se arrepender. Eu vim aqui para restaurar nossa amizade. É tempo de voltar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Charabas de candarébias. Ei, querido, Deus está falando aqui nessa manhã. Volte a andar com o seu amigo, ainda que esteja no deserto. Ele é Jesus. Ele tem passos para você que talvez você não imagina, mas é melhor do que você está agora. Deus tem poder para restaurar o coração. Deus tem poder de restaurar os sentimentos. Deus tem poder de restaurar lá dentro da sua casa. Enquanto você glorifica aqui, Ele visita lá. Enquanto você toma uma atitude aqui, Deus vai lá. Vencedores não é quem cruza o primeiro, segundo, terceiro lugar, é quem não desiste de chegar ao final. E eu quero dizer para você que está tentando parar, escute, Deus não faz acepção de pessoas. Mesmo você caminhando com a sua dificuldade, mesmo você rastejando com pouca força, a Bíblia nos diz que naquele dia em que o Senhor vier dos altos céus para buscar a sua noiva, Ele vai chamar os vencedores. Ele vai chamar os vencedores, independente quem está indo primeiro ou quem está indo último. A palavra do Senhor vai ser a mesma: vinde benditos de meu Pai. Independente se você é o primeiro ou o último, Ele te recompensa da mesma forma. E nessa manhã, o Espírito Santo ministra ao meu coração para orar por você. E eu gostaria que a igreja se levantasse e se colocasse de pé. Eu gostaria de chamar você aqui que entende que Deus quer você com Ele. Eu gostaria de chamar você aqui, querido, que entende que as dificuldades, elas aparecem, mas daqui a pouco ela se vai, porque tudo começa em Deus e tudo tem que terminar em Deus. Ele é o diferencial na vida de um vencedor. Hoje existem muitos homens ricos, mas pobres espiritualmente, como existem pessoas pobres, mas ricas espiritualmente, e é esses que o Senhor quer que chamar para que haja uma vida em abundância. E o Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração que você não pode desistir agora.
não pode desistir agora. 2022 ainda não terminou. Há uma promessa de Deus declarada sobre a tua vida, que você vai sair daqui mais do que vencedor, mais do que vencedora. Eu gostaria de chamar os ministros de Deus aqui na frente, que nós vamos orar por você, nós vamos orar pela igreja. Você que deseja receber essa oração, vem aqui na frente. A sua caminhada não termina no deserto, oh glória! A sua caminhada vai terminar na terra prometida, lugar que Deus preparou para você, para a tua família, para os teus entes queridos. Aleluias, aleluias, glórias a Jesus, glórias a Jesus.